Olá! Em nossa sociedade estamos acostumados a lidar com o consumo de álcool. Vemos pessoas bebendo nos filmes e novelas, nas ruas e bares, nas festas de família e encontros com os amigos. Somos rodeados por eventos em que o álcool é coadjuvante ou às vezes até o protagonista. O fato é que muitas vezes o álcool está associado à diversão. Eu sou Érica Sil, especialista em dependência química e coordenadora do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. E esta é mais uma aula da disciplina PRG 0011, Álcool, Saúde e Sociedade, realizada pela USP por meio de sua pró-reitoria de graduação. E até mesmo casando com o nome de nosso curso, hoje vamos falar sobre álcool e socialização. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que o álcool às vezes funciona como um componente importante para a socialização das pessoas. Vocês já pararam para pensar por que, para alguns indivíduos, o álcool parece ser essencial nesses momentos? Hoje vamos explorar um pouco como ocorre essa relação entre socialização e o consumo de bebidas alcoólicas. Como eu já disse, as bebidas alcoólicas muitas vezes estão presentes em momentos de confraternização, como festas, happy hour, eventos comemorativos ou uma simples reunião de amigos. Dessa forma, nesses espaços de socialização, o álcool passa a ser visto com muita naturalidade e até de forma positiva. Inclusive, há situações em que o beber funciona como uma espécie de ritual de iniciação, uma forma de fazer parte de um grupo e ser aceito. É difícil não considerar a influência do meio sobre o indivíduo quando o assunto é consumo de álcool. Pode até soar categórico demais, mas quando se faz parte de um coletivo, e todos nós fazemos de uma maneira ou de outra, existem diversas expectativas de como nós devemos agir e normas a serem seguidas. São as chamadas normas sociais. Essas regras podem ser explícitas, como no caso das leis, ou implícitas, caso dos costumes. Elas surgem e se consolidam por inúmeros fatores, culturais, políticos, econômicos, religiosos. Cada grupo tem suas próprias normas. E quando eu digo grupo, podemos entender desde um país ou uma igreja até seus amigos de escola e sua família. Imagino que todo esse negócio de regras e costumes pode estar parecendo meio vago, mas é algo que todos nós vivemos e reproduzimos todos os dias. Para entender melhor, vamos pensar em exemplos de situações que vivemos no dia a dia e na maioria das vezes nós nem nos damos conta. As normas explícitas normalmente são mais fáceis de serem percebidas, geralmente são associadas às leis e regras formais. Por exemplo, quando o sinal de trânsito fica vermelho, todos sabem que significa pare, certo? Quando se tratam de regras implícitas, essa percepção fica um pouco mais sutil. Por exemplo, vocês provavelmente já devem ter passado por alguma situação em que acabou de conhecer alguém de outra cidade ou região e rolou um desencontro ao se cumprimentarem. Vocês foram cumprimentar de um jeito e a pessoa de outro. Tipo um beijo versus 2 beijos e alguém ficou no ar. Às vezes fica uma situação chata, né? Mas nesse caso, até que é tranquilo, pois todos sabem que existem modos diferentes de se cumprimentar e que isso varia com a região. Costumes como esses e leis fazem parte da vida em sociedade. Desenvolvemos essas regras para facilitar a convivência coletiva. É como se fosse um acordo social que nos possibilita conviver com respeito e harmonia dentro de uma determinada sociedade ou grupo. Vocês já imaginaram como seria o trânsito se não existissem os semáforos? Esse é um bom exemplo de como as regras ajudam a organizar nossa sociedade. Outras normas sociais também são importantes na criação de diferentes identidades de grupo, que podem ser um estilo de se vestir, um modo de falar ou até mesmo de agir. Compreender como funcionam essas regras e normas é importante para o processo de socialização de um indivíduo. Para facilitar, vamos entender essas normas sociais como as diversas percepções sobre o que é considerado normal e esperado em um grupo. Como eu disse anteriormente,
Essas normas sociais influenciam nossos valores, a maneira como pensamos, agimos e nos comportamos. Incluem costumes, tradições, padrões e valores gerais. E, claro, afetam não somente a forma como nos relacionamos com os outros, como também se refletem nos nossos hábitos individuais, já que moldamos nosso comportamento de acordo com essas normas sociais. É importante lembrar que as normas sociais variam e muito de acordo com o contexto social, regional e histórico. Aqueles exemplos que eu dei anteriormente, do semáforo vermelho e do jeito que cumprimentamos alguém, mostram que muitas coisas que fazemos são motivadas pelas normas sociais. Inclusive, tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações cotidianas nas quais claramente as normas sociais se fazem presentes. Sabe quando vocês se sentem na obrigação de dar feliz aniversário para alguém conhecido? É uma norma social. Quando se levantam para um idoso se sentar no ônibus? Mais uma. Quando estão assistindo a uma aula, palestra ou peça de teatro e ficam em silêncio? Sim, outra norma social. Poderia continuar elencando outras tantas situações permeadas por normas sociais, mas para encerrar com os exemplos de uma maneira mais ilustrativa, vou propor que vocês imaginem um cardume de peixes, todos nadando em uma mesma direção. No meio desse monte de peixe tem um que está nadando para o lado contrário, claramente fora da norma que regula esse grupo. Seria absolutamente estranho, não? Nós não somos peixes, mas quer ver como isso acontece com a gente? Qual a posição que vocês ficam ao entrar em um elevador com pessoas desconhecidas? Provavelmente, a maioria de vocês, se não todos, entram e ficam de frente para a porta ou circundando as paredes do elevador. Agora, imaginem se uma dessas pessoas que está entrando com vocês resolve ficar de frente para uma das paredes. No mínimo, vocês achariam isso estranho também, né? Mas o que tudo isso tem a ver com a relação que temos com o álcool? Essa é uma questão fundamental, inclusive pensando no nome que demos a esse curso: Álcool, Saúde e Sociedade. O consumo de álcool é muitas vezes influenciado por certas normas sociais, especialmente entre os mais jovens. Quando somos jovens e estamos começando a sair, curtir a noite com os amigos, o álcool entra como se fosse uma espécie de ritual de passagem, como algo que precisa ser experimentado para a entrada na vida adulta. As normas sociais influenciam fortemente a maneira como agimos e nos comportamos, mas nem sempre correspondem à realidade. Pesquisas sugerem que os indivíduos superestimam a aprovação dos outros sobre o comportamento de beber. Além disso, também há uma percepção distorcida do quanto as pessoas estão bebendo, ou seja, a suposição de que o padrão de consumo do outro é maior em relação ao que realmente é praticado pela pessoa. Na passagem para a adolescência, conhecida como puberdade, mudanças físicas e psicológicas despertam um desejo de mais autonomia em relação aos adultos. O grupo de amigos passa a ter mais influência na forma como o jovem se comporta. E é aí que muitos acabam criando, após o primeiro consumo, uma relação problemática com as bebidas alcoólicas. O padrão de consumo praticado pelo grupo provavelmente será repetido pelo indivíduo que busca maior identificação com seus iguais. Para ilustrar tudo isso que falamos sobre a relação entre socialização e consumo de álcool, vamos imaginar um jovem de 20 anos, chamado Pedro. Ele está naquela fase em que seu grupo de amigos costuma sair, consumir bebidas alcoólicas, quase todos bebem. Alguns só uma dose, mas outros bebem bem mais. Pedro entende que para continuar sendo aceito pelo grupo, precisa beber também. Afinal de contas, ele não quer ser aquele peixe estranho que nada no sentido contrário, né? Isso pode acabar servindo de motivação para ele começar a beber do mesmo modo como ele percebe que seu grupo está bebendo. Esse ponto é importantíssimo, pois não necessariamente o comportamento real do grupo é compatível com a percepção que o Pedro tem a respeito. Esse comportamento pode representar um risco à saúde dele,
justamente por conta da percepção distorcida em relação ao padrão de consumo dos outros e da valorização das bebidas alcoólicas pelo grupo. Muitas vezes em que essa história acontece na vida real, os jovens acabam exagerando e passando dos limites. Isso é muito mais comum do que imaginamos e vale ressaltar que não necessariamente ocorre de forma tão explícita ou intencional como eu narrei, mas sim de uma maneira mais natural. Ao longo do processo de socialização permeado pelo álcool, muitas vezes acabamos por modificar nossas atitudes de acordo com o que achamos que é muito ou pouco para os outros e não para nós mesmos. Pensando assim, vocês já passaram por alguma situação desse tipo? Pesquisas indicam que entre os jovens há uma valorização para comportamentos nocivos à saúde, como beber em alta frequência e em quantidades exageradas. Esse comportamento às vezes é enaltecido pelo grupo, que passa a ver a pessoa como durona, forte, alguém que desafia limites. O desejo de experimentação, a tendência a desafiar os valores estabelecidos na sociedade e as expectativas com relação ao que o grupo pensa e sente sobre o hábito de beber podem ser grandes motivadores do consumo de álcool para os jovens. A vivência conjunta de descobertas dos efeitos pode ainda dar a sensação de fortalecimento do vínculo de amizade. Sabemos que o álcool é usado como facilitador das relações interpessoais, até mesmo porque, em pequenas doses, leva a desinibição e relaxamento. Isso acaba tornando o álcool um tipo de lubrificante social, que facilita a interação com outras pessoas. Dessa forma, o consumo de bebidas alcoólicas permeia também as normas sociais de momentos como celebrações ou encontros, como jogos de futebol, aniversários e por aí vai. Agora vou falar sobre um aspecto que esteve presente durante toda a aula e está muito associado às normas sociais e o consumo de álcool: a pressão dos pares. Os pares são entendidos como aquelas pessoas que têm mais ou menos a mesma idade e são colegas ou amigos mais próximos. Com o passar do tempo, o adolescente vai atribuindo cada vez mais importância aos amigos e pares, saindo do modelo exclusivamente familiar. Um processo natural na formação de identidade de cada um. Nessa fase, os jovens passam a reproduzir e valorizar comportamentos vindos de seus pares, que muitas vezes podem vir como pressão para agir de um determinado modo. Vamos pegar como exemplo as festas universitárias, em que há relatos de consumo de bebidas alcoólicas, às vezes em altas quantidades e esporadicamente até registros de coma alcoólico. Nesse contexto, a pressão do grupo contribui para agravar a situação de consumo de álcool. Se uma pessoa não quer beber, mas está em um grupo em que todos estão bebendo, provavelmente ela sofrerá alguma pressão para beber, que pode até vir escondida em uma simples pergunta: como assim? Não vai beber? Fala sério, né? Este é um tipo de pressão de pares frequente e às vezes é difícil lidar com essa situação. E o jovem acaba bebendo só porque os amigos insistiram. Agora vamos fazer uma breve revisão do que discutimos por enquanto. Até aqui, entendemos que o consumo de bebidas alcoólicas está presente em muitos momentos de socialização e chega a fazer parte das normas sociais que regulam determinadas ocasiões. Vimos também que muitas vezes a compreensão da norma social é diferente do que ocorre na prática, o que acaba favorecendo a distorção de forma exagerada dos comportamentos esperados pelo grupo. Muitas vezes, esse comportamento está associado a um consumo nocivo de álcool, que em alguns contextos acaba se tornando um modo de agir esperado e alimentado pela pressão dos pares. Então, a pergunta que fica depois de tudo isso é: o que podemos fazer para contribuir com a prevenção e redução do uso nocivo de álcool nesses contextos? O primeiro passo é entender quais são as normas sociais que regem cada grupo, principalmente nos quais cada um de vocês estão inseridos. Isso não é uma tarefa fácil, pois, como eu já disse,
Quase sempre reproduzimos modelos sem nos darmos conta do que estamos fazendo. Entender as regras de cada grupo pode ajudar a decidir se vocês querem ou não corresponder a essas expectativas. Outro fator que ajuda é estar acompanhado por uma pessoa que pensa e age de forma parecida com o que vocês acreditam. É muito mais fácil de sustentar uma posição quando se está acompanhado. Estratégias de prevenção incluem fornecer ferramentas para que o sujeito possa entender o próprio consumo e refletir sobre como essa pressão social atua sobre sua relação com o álcool. Buscar informações qualificadas sobre o consumo de bebidas e estratégias específicas para situações festivas também é de extrema utilidade. Por fim, não podemos deixar de falar do papel da família e amigos na identificação, prevenção e tratamento de situações abusivas relacionadas ao consumo de álcool. Teremos uma aula específica sobre tratamento de problemas decorrentes do uso de álcool, em que vamos discutir com mais profundidade o papel da família e amigos. Por enquanto, é importante adiantar que no momento de oferecer ajuda, a aproximação precisa ser afetuosa e amigável, com respeito pela pessoa, sem acusações ou julgamentos por seu comportamento relacionado ao uso de álcool. Quando somos acuados, tendemos a reforçar as defesas, a negar o problema e a ajuda. Começamos nossa aula falando do papel que o álcool exerce em termos de socialização, o que pode ser até considerado positivo por um lado, com o álcool como facilitador das relações sociais entre as pessoas. Mas é preciso ir além e se questionar. Será que é preciso ter álcool para se socializar ou ter diversão? Acredito que agora vocês estejam mais preparados para dar a sua resposta. Continue acompanhando nossas aulas e até logo!